Amém? Não pode ficar de pé. Glória a Deus. Aí nós vamos orar não, porque vou bater o tempo. Glória a Deus. Queria só que a igreja, vamos receber o servo de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Já que você está de pé, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Quem quer continuar ouvindo Deus falar nessa noite? Porque Ele está sendo uma bênção. Nós não podemos deixar cortar essa corrente, esse fio, essa ligação que está entre o céu e este lugar. Aleluia. Eu creio que Deus ainda vai falar aos nossos corações. Quer você está de pé aí? Abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. 18ª, sétima, né? 17ª sexta-feira. Glória a Deus. Obrigado, pastor, por aceitar meu pedido. Glória a Deus. Né? Estamos aqui pela misericórdia do último culto de 2023 aqui da IPRV. Mas 2022, perdão, 2023 vai começar agora, domingo. E Deus ele vai fazer grandes coisas, como já foi profetizado aqui esta noite. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos 12, 15 e 22. 3 versículos alternados, para não seria bom o texto todo, mas o tempo não nos permite. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá e Israel, capítulo 20, versículos 12, 15 e 22. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. O 12 diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Glória. Versículo 15. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Glória. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém, irmãos? Dá uma glória a Deus por essa palavra. Porque se nós parássemos aqui, pode sentar, se nós parássemos aqui, a pregação já teria sido pregada, porque o texto sagrado já falou tudo. Mas Deus ainda tem algo, irmãos, a nos explicar, a nos ensinar nesta noite. Primeiro eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade, por mais um ano na IPRV, por mais um ano de vida nesse ministério, né? Deus seja louvado. Se fôssemos fazer o resumo deste ano, eu acho que as bênçãos cobririam as provas, as lutas. Eu tenho certeza que a alegria cobriria a tristeza que passamos, que as mortes cobririam, aliás, as vidas cobririam as mortes que aconteceram neste ano. Mas a nossa vida, irmãos, ela já é um testemunho. Já foi dado o testemunho aqui. É impossível. Às vezes o pastor pergunta e alguém não vem, eu acho que é porque tem vergonha. Porque é impossível que num culto como esse, numas sextas-feiras como essas, Deus não tenha operado na vida de alguém. E é bom que se fale, irmãos. É bom que se conte, é bom que se comunique com os irmãos dos seus testemunhos. Para quê? Para edificar a fé dos irmãos. Sexta-feira passada eu mandei um. Você não está
Eu cheguei em casa sem ver nem pra quê. A gerente disse: pegue suas chaves e vai para casa que o patrão vai falar com você. Eu fiquei sem saber de nada. Cheguei em casa, como sempre, triste. Falei com minha esposa e ela disse: você vai voltar de novo para lá. Eu amei. E dias depois, irmãos, eu fui chamado novamente. Isso é bênção, né? Mas eu ainda não havia entendido porque Deus tinha me tirado de lá. O outro rapaz que estava comigo trabalhando, e aqui eu falo abertamente, era um ladrão. E a gente trabalhava sempre junto. A minha chave era a mesma chave dele, o ambiente era o mesmo, o lugar era o mesmo, as bicicletas que mexia era a mesma, ele fazia uma coisa e o outro. Então nós estávamos unidos ali dentro. E tudo que acontecesse ali de elogios era para nós. E o que acontecesse também de cobranças era para nós. Mas Deus, pela sua misericórdia, para nos dar um grande livramento, para que a decepção, a frustração, para que o nome de Jesus não venha a ser escandalizado naquele lugar, porque até eu provar que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, ia ser criticado o resto da vida. Deus me tira de lá. Dias depois, alguns dias, poucos dias, o rapaz é flagrado roubando mais de R$1.000 em peças de bicicleta, colocando no fundo falso de uma caixa de papelão quando ele ia rebolar o lixo. E quando me ligaram dizendo que queriam falar comigo, eu de pronto fui. E quando cheguei aqui, você não me contava, ainda não tinha entendido nada. Mas quando eu cheguei em casa à noite, Deus abriu a minha mente e eu entendi. Porque se Deus tivesse me deixado lá, quando a bomba tivesse estourado, eu também ia levar culpa. Mesmo se eu não ter nenhuma culpa, mas como eu estava junto com ele, trabalhava no mesmo ambiente, no mesmo lugar, usava as mesmas ferramentas, as mesmas peças, até eu provar que eu não tinha nada, irmão, e o negócio ia ficar estreito. Mas Deus tirou antes. Você sabe o que eu entendo aqui, aprendo e passo para vocês? É que às vezes Deus tira você de lugar que você está se dando bem. Às vezes Deus tira algo de você que está maravilha, está beleza. Mas é porque Deus sabe o amanhã de cada um de nós. Deus sabe o que está posto a acontecer para nós. E aqueles que têm um vínculo com Deus, aqueles que têm um compromisso com Deus, aqueles que lutam todos os dias para se manter firme, Deus ele vai tirar de lá para depois desmascarar o que está acontecendo. E um rapaz foi para fora por justa causa, pena, né? E me chamaram de volta. Eu estou lá pela misericórdia de Deus. Mas hoje teve o meu dia na hora do almoço, terminei de comer, aí quando tive nem digestão, alguém me liga e diz: Daniel, passei um sufoco grande com o teu filho aqui no terminal. Porque hoje era dia de receber a identidade dele, era para ter ido, eu não fui, estou trabalhando. Pedi para alguém da casa onde ele está aí, da casa de recuperação. Só que eles foram de ônibus e voltaram pelo terminal. E quando ele chegou no terminal, aguentaram ele lá. Alguém conheceu ele lá e disse: ah, tu é irmão do fulano lá e tal. Pegaram ele e começaram a fazer ligações. E disseram assim: o rapaz do Kelton, que é que parece aqui, né, que é um problema, é o monitor da casa. Ele disse que ele disseram assim: e aí, está decretado ou não? Decreto, nós estamos com ele aqui. Isso, irmão, dentro do terminal, na frente de todo mundo. Nós estamos com ele aqui. Decreta ou não? Nós leva agora para o canal aí. Enquanto o inimigo estava pensando em decretar, Jesus já tinha decretado que não ia morrer. Deus já tinha decretado que não ia morrer. E eu entendo que a minha oração pela minha família, a sua oração pelos seus, Deus vai dar livramento lá onde ele estava. Eu não sei nem se ele sabia se podia passar por lá ou não, mas eu matava. E Deus mais uma vez deu um grande livramento. Eu nem falei para minha esposa porque eu queria contar de mim em primeira mão. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que está tão frágil, e às vezes não quer nem buscar a Deus. Mas nunca deixe de buscar ao Senhor, porque tem alguém nesse momento sendo livrado das mãos do inimigo, porque Deus está ouvindo as suas orações. Isso, irmãos, é vitória, isso é bênção daqueles que confiam no Senhor, como já foi dito aqui. E quantos outros livramentos Deus já nos deu, né? Mas, queridos, vamos aqui para o texto. Hoje eu queria falar com os irmãos sobre esse homem chamado Josafá.
Um homem que, e eu gosto de falar isso, está numa lista de reis, que a Bíblia descreve a sua conduta dessa forma: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aí você vai entender porque aquele que faz o que é reto diante de Deus, ele não deixa de sofrer afronta. O inimigo não para de se levantar. Não é que não vai ter provas, não vai ter tribulação, porém o Senhor vai livrar. Porém o Senhor vai livrar. E eu creio, irmãos, que cada um de nós aqui nesta noite temos algo a esperar de Deus. Estamos esperando algo de Deus. Talvez há algum tempo você venha pedindo algo ao Senhor. Talvez você venha ainda aí há 10 anos, há 2 anos, orando, buscando a Deus por algo que você ainda não recebeu. E eu não quero aqui dizer, diante desse texto, que você não recebeu, não é porque você não soube pedir. Não, eu não vim aqui para dizer isso. Mas eu vim aqui para dizer nesta noite que Deus vai te dar 3 ferramentas hoje, para que você venha ter a sua vitória nas suas mãos. Quem quer saber que ferramentas são essas? Essas ferramentas são bem facinho, obreiro Gabriel, e obreiro Gabriel também. Bem facinho, irmãos. Não precisa erguer espada, pistola, não. É coisa simples. O capítulo 20 do livro de 2 Crônicas conta a história de um rei chamado Josafá. Esse rei que era temente a Deus, que seguiu os passos do seu pai Davi. Quando a Bíblia classifica dessa forma, é porque Davi foi um rei reto diante de Deus, e os sucessores dele fizeram da mesma forma. Ouviram os mesmos anciões que aconselhavam Davi, ouviram aqueles anciões que viviam no tempo de Davi, e esses homens faziam o que era reto diante de Deus. Mas mesmo, irmãos, você sendo reto diante de Deus, mesmo você tentando fazer tudo direitinho diante de Deus, ainda assim você não está isento de alguém querer ir contra você. Ainda assim você não está isento de um inimigo investir contra você. Josafá estava em seu palácio e alguém chega para ele e dá uma notícia, dizendo: ei, Josafá, está vindo uma grande multidão contra ti. Irmãos, essa multidão hoje aplicada é problemas, é situações difíceis, e nós não podemos nem dizer, que nós não sabíamos disso, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo sereis afligidos, no mundo vocês vão em muitos momentos estar aflitos, angustiados, vocês vão passar por dificuldades. Aí ele está dizendo: mas eu venci. Ele estava dizendo: se vocês fizerem como eu estou fazendo, vocês também vão ser vencedores. Ele não finaliza o versículo dele: eu venci, vocês também vencerão. Não. Mas ele diz: eu venci, e para ali. E a gente entende e aprende que ele estava dando a receita de como ser vencedor neste mundo. A Bíblia, irmãos, é um livro de receitas para o nosso bem-estar espiritual e para a nossa vida. É um manual que nos rege, que nos ensina como lidar com situações difíceis, e nos ensina a lidar com bênçãos, nos ensina a lidar com maldições, nos ensina a lidar com bonança, também nos ensina a lidar com a escassez. Pena que muitos desprezam este livro, muitos colocam lá, mas infelizmente, irmãos, isso é normal para muitos. Você quer ver? Quantas vezes você foi numa loja, comprou um celular de última geração e chegou em casa, sentou, mudou ele de lado e folheou o manual? Eu nunca fiz isso. Eu não chegava nem em casa, eu ligava para uma lá na loja, eu já começava a baixar no WhatsApp. A gente tem isso e não olhar, irmão. Você compra uma TV nova, você não vai ler o manual. Você não quer perder tempo lendo o manual. Aí para dar alguma coisa errada, queima, aí quer ligar para a empresa para dar outra nova. Sendo que foi a gente que fez errado porque não lemos o manual. Eu quero que você entenda uma coisa: sem a Bíblia nas nossas vidas, sem a palavra de Deus, não tem como dar certo na nossa vida, não. Porque se estamos passando por bonanças, ela nos ensina
ensina a se manter. Salomão, ele disse assim: Senhor, eu não te peço demais para que eu venha esquecer de ti, e nem de menos para que eu venha mendigar. Me dá só o bastante. Salomão estava dizendo: eu sei que se eu tiver demais, eu vou desprezar Deus. E a Bíblia nos ensina a não desprezar o Senhor. Paulo disse: eu sei estar na bonança e na escassez. Paulo viveu os dois lados da moeda, como você e eu vivemos hoje. Mas alguns, quando está na bonança, é uma glória, é uma maravilha. Mas aperta um pouquinho o parafuso, a primeira coisa que diz é que Deus abandonou. Mas se lermos a Bíblia, e ela não é incompleta, Salmo 34, versículo 19, ele começa dizendo assim: muitas são as aflições do justo. O versículo termina aí? Não, mas de todas o Senhor os livra. Você sabe o que é que eu entendo aqui, irmão? Em livrar das aflições, das angústias. Não é Deus não deixar que ela venha sobre mim, mas é que ela vindo sobre mim, Deus me dá forças para que eu ultrapasse e passe por ela. As aflições dos primeiros apóstolos, dos primeiros profetas, dos primeiros crentes eram dessa forma. Eles não se livraram da morte, mas na morte Deus estava com eles. Eles não se livraram das prisões, mas dentro das prisões Deus estava com eles. Eles não se livraram da chicotada, mas dentro das chicotadas, das peias que eles levaram, Deus estava com eles. Porque eles tinham convicção daquilo que estava passando. Alguém chega para Josafá e diz: tem vindo contra ti uma grande multidão. Irmão, o capítulo 18 vai dizer que Josafá nadava em riqueza e glórias. As pessoas vinham e davam presentes. Não era sabonete da Avon, não era ouro, prata. Então ele estava tranquilo. Mas ainda assim, alguém tramou por fora e viu que era pequeno, fez uma reunião e se reuniu, e vieram 3 reis contra eles. Esses povos que no Monte Seir, irmão, são os descendentes de Esaú, são os edomitas que moravam lá. E esses amonitas e moabitas foram os mesmos que no trajeto do povo de Deus do Egito para Canaã foram poupados de serem mortos. Não quiseram matar, deixaram eles vivos, agora eles queriam matar eles. Por isso que eu da palavra diz assim: olha Deus, porventura não vai dar um pago a eles, porque nós passamos por eles, nós poupemos a vida deles, agora eles querem vir contra nós. Irmão, você já se colocou nessa situação de você ajudar alguém e depois essa mesma pessoa querer derrubar, querer ir contra você? Mas a diferença de Josafá não está em ir contra eles, está em apelar para Deus. Para quem Josafá estava falando isso? No mínimo Deus disse assim: eu vou já na casa dele agora, porque essa história é essa. Não, Josafá foi orar ao Senhor. Mas deixa eu citar aqui as ferramentas que Deus vai te dar, para que nesta campanha você venha receber aquilo que você tanto espera de Deus. Se eu não subi ainda até hoje e pedi como pedir, o que fazer, se eu ainda não soube o que fazer, Deus vai me ensinar a partir de hoje. Porque o tema da mensagem é: o que fazer quando não se sabe o que fazer. Esquecido, né? Mas o que é que eu vou fazer quando eu não sei o que fazer? Josafá nos ensina. Josafá não sabia como fazer, porque ele diz aqui no versículo 15: nós não temos força, nós somos pequenos diante dessa tão grande multidão. Mas ele estava dizendo isso para quê? Para o inimigo? Não. Para o vizinho da esquerda? Não. Ele estava conversando com Deus. Então a primeira ferramenta que Deus nos apresenta hoje é a oração. A oração. Essa ferramenta é infalível. Porque quando eu converso com minha esposa, eu estou conversando. Mas quando eu converso com Deus, eu estou orando. É diferente. A oração, irmãos, ela tem movido águas, movido terra, movido os céus. Se eu fosse citar aqui textos de homens e mulheres que alcançaram a sua vitória
ser pouco essa noite aqui. Mas eu citei aqui apenas 3. Eu citarei. E a primeira é a Ana. A Ana orou por quase 25 anos. A Bíblia não diz exatamente, mas o estudo nos diz. Mas ela conseguiu aquilo que queria de Deus. E dizem alguns pregadores que Deus não deu no começo porque ela não estava sabendo orar. A Bíblia não relata, por isso eu não conto isso, mas eu vou falar só o estudioso falou. Que ela orava, provavelmente dizendo: Senhor, me dá que eu quero passar na cara de menina que eu também tenho filho. A Bíblia não diz isso, irmão, e Ana não era imprudente nesse tempo. Então, isso aqui para mim é heresia. Certo? O segredo de Ana não ter recebido no começo, no meio desses 25 anos, era que não tinha chegado ainda o tempo de Deus. O segredo, porque não veio ainda a sua vitória, o seu milagre, não é porque você não está sabendo pedir, não é porque Deus não quer te dar, é simplesmente porque não chegou ainda o tempo de Deus. Aí você pergunta: e por que não chegou ainda o tempo de Deus? Aí eu te respondo: porque Deus ainda está te preparando para receber. Porque o que Deus quer te entregar, não é só a sua vontade. Porque tudo que você pede a Deus e Deus quer te entregar, existe um propósito de Deus nisso tudo. Eu dizia para mim mesmo: eu não quero uma mulher só para ser minha esposa, não. Eu quero uma mulher que esteja comigo fazendo parte do propósito que não tem na minha vida. Está dando trabalhozinho, está chegando lá, está precisando dirigir muito. Glória a Deus. Então, né, sabe de uma coisa: tudo que Deus quer te dar, existe um propósito dele por trás disso tudo. E tudo que ele quer tirar de ti também, é porque existe um propósito dele. Ana recebeu através da oração. Demorou um tempinho, foi. Mas no capítulo 38 de Isaías, isso aqui eu estou cansado de citar isso aqui já. O profeta chega para Ezequias e diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Se fosse o Daniel, talvez saísse desesperado no meio da rua, talvez até dizendo: daqui a pouco morrer, nem papai, porque vai, né? Esbadaçar logo, né? Mas o homem que tem Deus no coração, mesmo ouvindo uma notícia como essa, que era uma profecia. Interessante que eu estava pregando segunda-feira falando sobre isso, que quando o profeta chega e diz que Deus vai dar algo grande, os pulos é grande da igreja. Mas se o profeta disser assim: assim diz o Senhor, conserta o teu altar. Não pode terminar de para que tu possa receber o que eu quero te dar. O cara vai dizer: é do diabo, até queimado, repreendido. Porque acha que o profeta está acusando. Mas olha a palavra para Isaías, irmão. Isaías nem tomou café, nem foi de Uber, nem comeu tapioca com peixe, não. Só foi dizer: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Deu a resposta e foi embora. Ezequias tomou a decisão que nós devemos tomar nos nossos piores momentos, na pior situação, no momento mais difícil da nossa vida. É virar o rosto para a parede e orar ao Senhor. A força da oração. E eu costumo dizer que igreja sem oração não se mantém. Casamento sem oração não se mantém. Família sem oração não se mantém. Trabalho sem oração não se mantém. Então é a base, é o alicerce da vida do cristão. Se não orar, às vezes minha esposa me vê lá de manhãzinha e diz: tem vindo orando? Porque eu não me ajoelhei de pé da cama. Mas eu sabia que assim que eu me levanto, já vou comer uma banho, já vou orando. Eu estou aqui na direção do carro, já vou ser, eu me lavo, Deus sempre me cobre, me dá um dia de paz, obrigado, Senhor. Estou orando, irmão. Não estou dizendo que você se ajoelhe, não. Estou falando que existem várias formas de orar ao Senhor. Nós não podemos viver sem oração. Porém, tem as orações, aquelas que é posta no nosso quarto. Como falou aqui o nosso pastor Robson, né? Que era no quarto lá que ele explicou: fecha a tua porta. Ele explicou que ali é quando você vai orar entre você e Deus, algo seu e com Deus. Mas se você vai orar para alguém, pode ir lá da igreja, pode ir no meio da rua, né? Qualquer canto. Então a oração, irmãos, ela tem livre acesso. Livre acesso em qualquer lugar. Olha onde foi que Jonas foi orar. Dentro do ventre do peixe, meu irmão.
certeza, irmãos, angustiado e chorando. Mas a Bíblia vai dizer que Isaías nem sequer havia saído do terreiro. Você que é do interior sabe que palavra é essa? Do terreiro da casa de Ezequias. Deus já manda ele voltar. E o Senhor manda Isaías dizer duas frases. Diz a ele que eu ouvi a oração. Aleluia, Deus. E vi as suas lágrimas. Primeiro, Deus ouviu. Segundo, ele estava bem pertinho, porque ele viu. Ah, mas Deus é de longe. Estou falando literalmente no texto, irmãos. Quem vê é quem está perto. Quem está longe não vê. Pode ver vulto. Ver, eu digo, é entender. É a mesma coisa de ouvir. É a mesma coisa de ouvir e escutar. Só ouve quem presta atenção. Que discerne ou discerne aquilo que está ouvindo. Mas se escutar, escuta barulho, escuta de carro, tudo, seria diferente. E Deus disse para ele, dizer que eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas. A oração, a oração. Atos capítulo 4. No 3, Pedro e João vai ao templo para orar. Porque o texto dizia era para orar. A hora não é isso? Mas lá eles não oraram, irmão. Porque Deus mudou tudo. E quem saiu de casa para ir orar, Deus opera o milagre da vida dele e ele vai preso. Só que quando eles vão preso, tinha uma igreja em oração. E a Bíblia diz que lá eles começam a conversar. E Deus toca em alguém e diz assim: o que nós vamos fazer com esses homens? Eles não estão falando mentira. Era Deus trabalhando. E disseram: saiam daqui e vão-se embora. E para onde eles vão? Para a casa de uma pessoa que estavam todos reunidos orando. Então a oração, ela abre porta de xadrez. A oração, ela suspende câncer no relatório do médico. A oração, ela levanta aquele que está acamado. Então a oração é a principal arma, a principal ferramenta que nós temos que usar para receber aquilo que queremos de Deus. E Josafá conhecia bem isso. Tanto que o texto diz que do versículo 3 ao 12, ele estava orando. Botou o povo para orar também, para jejuar. E nesta oração, Deus começou a trabalhar e mandar a resposta de Josafá e do seu povo. E na tua oração, Deus vai mandar a tua resposta também. Deus vai começar a agir também, irmãos. Deus vai começar a fazer coisa extraordinária. Não estou dizendo que você não recebeu até agora porque não orou, não. Deus está dizendo essa noite que essa é uma das ferramentas principais que precisamos dela para que o algo de Deus venha acontecer. Poderia citar mais dezenas. E a Bíblia diz lá, para falar até de oração, lá onde eles estavam orando, que Pedro chega e começa a orar com eles, a Bíblia diz que o lugar estremeceu. O lugar estremeceu. Tremeu aquele lugar. Aí o versículo termina e diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Por causa da oração, da conversa com Deus, do diálogo que você tem com Deus. Não devemos conversar com Deus só reclamando e murmurando. Devemos fazer de outra face. Senhor, eu tenho a minha ferramenta, Senhor. Eu tenho minhas armas. Eu tenho 1.160.000 soldados. Meu exército é grande, mas nós não temos força contra essa grande multidão. Josafá estava dizendo simplesmente assim: eu prefiro confiar no Senhor do que ir bater de frente com o inimigo. Eu prefiro conversar com quem pode fazer isso sem nem eu ir lá falar com ele. Às vezes nós temos dessas, queremos fazer, queremos agir, queremos ser daqueles discípulos que estavam no barco da tempestade. Primeiro querer dar um jeitinho, depois vem que não dá, aí vai incomodar Jesus e daí reclamando. Daí não diz, vai deixar vai morrer mesmo aqui, desesperado. Se tivesse ido antes falar com o mestre, quer dizer que nem Ezequias, né? Tinha sido bem melhor. Eu disse, dizer que eu dou mais 15 anos de vida. Mas aqui estava bom demais, só que eu disse mais. E nesses 15 anos, nesse período,
se levantarem contra ti, não vão conseguir te vencer. Você vai vencer todos. O Senhor, Ele surpreende. Quando nós oramos e buscamos o Senhor de coração, nós nos humilhamos diante de Deus através da oração. Deus, Ele tem resposta para nós. Deus vai te dar resposta nessa campanha, quando nós começarmos a orar com mais afinidade. A segunda ferramenta, irmãos, é a palavra de Deus. É o ouvir a palavra. Às vezes, isso aqui é ensinamento. Deus só me usa essa forma. Um dia eu estava na igreja com meu filho, ele é músico também, como vocês sabem. E terminou todos os louvores, escurinho de fogo, saratatá pra lá pra cá. O cara pega o instrumento dele, bota na parede e vai lá pra fora. E eu vi aquela situação. E aquilo me incomodou. Eu, como pai dele, me incomodou. E como crente também. E eu disse: filho, por que você não termina o louvor? Quando está lá, você está lá balançando a guitarra ou não, vai pra cá, uma alegria, e depois você sai da outra pregação. E ele simplesmente me disse: eu não tinha mais o que fazer lá, mas ninguém vai cantar. Eu digo: volte para dentro da igreja, porque senão Deus vai tirar esse dom que Ele me deu. E eu não estou fazendo medo não, a Ele nem vi medo, Ele não estou fazendo medo não. Deus tire, porque na hora da pregação a palavra de Deus. Você já viu o poder da palavra? Você já leu textos que, se fôssemos falar também, tem milhares de textos? Nós estávamos até comentando aqui, eu e o Grande Matiel, sobre a palavra. Quando Pedro sai do mar, Jesus diz: lança a rede da direita. E ele diz: eu sou pescador profissional, veterano, já passei a noite todo dia com esse cada pau nesse mar, e eu sei onde é que dá peixe, quando não dá, e onde dá. Mas sobre a tua palavra. Palavra. Quando Deus está falando na palavra, aqui seja pelo pastor, seja porque ele esteja usando a palavra, Deus, é bom ficarmos atentos, porque Deus, Ele vai falar contigo na palavra. Estava todo mundo orando e se alegrando ali, uma maior alegria. Aí Deus levando um profeta chamado Jaziel no meio da multidão, e ele começa a falar no versículo 15: dá ouvidos, todos se calam, todos, até o rei, todos se calam. É uma das respostas mais rápidas de oração. Deus usa o próprio profeta para falar. E Deus diz assim para eles: dá ouvidos ao Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Aí se vira para o rei e diz: e tu, ó rei Josafá, não tem mais, nem fique desesperado, porque essa peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor. Irmão, se o cara ouvir uma voz dessa de Deus e não se derreter em lágrimas, é porque ele não tem sensibilidade espiritual. É Deus que estava dizendo para aquele, estava todo mundo ali com medo. O versículo 3 diz que Josafá teve medo, porém o medo não persistiu na vida de Josafá. Ele disse: Josafá teve medo, porém pôs-se a buscar ao Senhor. Nós não estamos isentos, irmão, de termos medo, não. Sentimos medo, não, que faz parte do nosso, do humano que somos. Nós não podemos deixar o medo tomar conta de nós, a ponto de nos desesperarmos e perdermos, não deixarmos de ouvir o que Deus está falando. E no versículo 17 tem o versículo mais conhecido de todos, o versículo mais profético, né, Diagonisa, que a gente escuta: nesta peleja não tereis que pelejar. E eu gosto de explicar isso e vou dizer de novo. Quando foi que o Senhor mandou o profeta falar dessa forma? Em que tempo foi? E por que Deus mandou falar dessa forma? Porque às vezes alguém diz: fica tranquilo, essa peleja vai ter que pelejar. O cara nunca tem dado uma hora deu na vida. Nunca jejuou na vida por aquilo que quer. Nunca orou a Deus. Aí Deus vai dizer que vai dar? Negativo. É texto, é Bíblia. Depois que buscaram, depois que jejuaram, que oraram, que Josafá
bem quietinho agora. Vocês já fizeram o que tem que fazer. Deus está esperando, irmãos, eu e você fazer isto para Ele começar a agir. E aí vai acontecer, você nem imagina. Você vai achar tão fácil. Uma coisa estava tão difícil. Mas a sua busca a Deus, a sua humildade, a sua humilhação diante de Deus, ela fez Deus se levantar e dirigir essa palavra para você. Glória! Ficar quietos e parar e ver o grande livramento hoje sobre a sua vida. O profeta ali, irmãos, naquela hora ali, todos os olhos fitaram nele, porque quando você estava vendo Deus dando a resposta. Não tem coisa melhor do que você ouvir Deus dando a resposta daquilo que você pediu. Porém, para que Deus dê essa resposta, é necessário usarmos essas duas ferramentas até agora, a oração e ouvirmos a palavra de Deus. Detalhes, eu estou falando palavra de Deus, para que você não venha se embaraçar. Deus usa profetas todos os dias. E é bom que você esteja ligado na palavra, porque Deus ele vai dar respostas para tudo aquilo que você precisa. Só depois que nós fizermos a nossa parte. Só depois que nós fizermos a nossa parte. Todo mundo reunido, buscando, glorificando a Deus ali, unidos, a união do Bocô, obedeceram a voz do seu líder. Até as galinhas, os cachorros jejuaram, os bois, o jumentos, as vacas. Ninguém mudou comer para ele nem dar pastos, porque eles queriam algo completo, queriam uma ligação completa com Deus. Eu aprendo aqui também, irmãos, que quando se faz dessa forma, Deus ele traz a resposta. Eu tenho algo comigo e vou passar para vocês, já passei algumas vezes, mas vou passar de novo. É que se demora muito aquilo que eu almejo receber e não veio até agora, é porque eu não estou preparado ainda para receber. Deus ainda quer me preparar. E se não veio até agora para você, é porque Deus está preparando você para receber um pedido grande. Isaías 43, não me falha a memória, vai dizer: o Senhor diz, eis que farei coisas novas. E quando eu li esse texto, eu aprendi de imediato que para Deus colocar o novo, eu tenho que tirar o velho. Alguém quer unir o novo e o velho junto, não dá, irmãos. Deus só vai colocar o novo se nós tirarmos o velho que tem no céu. Às vezes, muitas das vezes eu disse lá no mundo, feliz ano novo para alguém. E alguém disse para mim, só que no ano que nós estávamos, eu tinha roubado, usado droga, bebido, assaltado, desobedecido pai e mãe, e eu queria um ano novo. Mas como é que esse ano novo ia acontecer? Se eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz no ano passado? Não tem como ser ano novo, só muda o número do ano. Mas se eu não deixar de fazer as coisas erradas que eu fiz no passado, neste ano não vai ser nada novo, vai ser do mesmo jeito. Deus não vai colocar nada novo na minha vida se eu não tirar o velho que eu estava fazendo. O ano só vai ser novo para mim se tudo que eu fiz de errado esse ano eu não fazer mais no ano que vem. E eu creio que Deus tem preparado para isso. Queridos, o povo entendia que quando Deus parava a reunião ali para soltar a sua voz, é porque havia determinação da parte de Deus para a vida de alguns. Seja ela sentenciada a castigo ou sentenciada a bênção. No caso do deixo aqui foi para a bênção. Porque ao invés de querer enfrentar o inimigo com as suas forças, com as suas ferramentas, o rei Josafá chama o povo para enfrentar o inimigo, mas primeiro falando com Deus. Primeiro se voltando para Deus, dando as costas para o problema, para o inimigo. Às vezes nós temos que aprender isso. Deus quer nos dar vitória? Quer. Deus quer nos entregar algo? Quer. Mas nós temos que usar as ferramentas corretas diante de Deus. A terceira ferramenta, irmão, para encerrar,
é o louvor. Você viu quando o versículo 22 diz? E quando começaram a cantar e dar louvores. Irmão, oração, palavra e louvor. Só que aqui tem algo que a gente também tem que aprender: cantar e louvar. E a Bíblia, já várias Bíblias que eu pesquisei, todas elas dizem essas duas palavras: louvar e cantar. Quando começaram a cantar e louvar, que é uma diferença entre um e outro, aí as coisas começam a acontecer. Louvar é bendizer, é glorificar, é dar glórias, é levar o Senhor no seu lugar, é você reconhecer que Ele merece todo louvor. O obreiro Mateus está louvando ao Senhor. Você está vendo ele cantando? Mas ele está louvando, tocando no teclado, isso. O obreiro Fabi está louvando ao Senhor. Está saindo uma palavra da boca dele ali. Mas os dedos dele estão louvando ao Senhor nos instrumentos. Aleluia. Um dia o pregador chegou para pegar em outra igreja que eu estou pregando e fez um mover lá, não sei de onde, e olhar para a tribuna e só eu dou coisa como sempre, sentadinho, né? Cabeça baixa. E ele se virou literalmente e disse: quando está com o microfone, fala, mas quando não está, fica calado. Mas não sabia ele que eu estava orando no meu espírito. Estava tão no espírito, nem levantei eu cagaço dele. Fiquei brincando aqui comigo. Questão de ele. Você não sabe, você não conhece ninguém. Então a forma de você louvar o Senhor, você pode louvar cantando, pregando, evangelizando, orando. E é isso que o povo estava fazendo, com certeza. Alguns não sabiam cantar, porque os cantores foram escolhidos. A Bíblia diz que o rei manda alguém escolher os cantores. Tem os cantores escolhidos. Tinha alguém que não sabia cantar, mas enquanto alguém estava cantando, obrigado, ação mais que Deus ouvindo, né? Enquanto alguém estava cantando, irmãos, os outros estavam louvando, né? Às vezes eu fico olhando a minha esposa e ela às vezes nem sai do hino, mas ela fica com aquele bater de palma para lá e para cá e ela está louvando. É esquisito, mas está louvando, né? Então dessa forma, irmão. E muitos aqui, nesse texto, não sabiam cantar. Os cantores, irmãos, eram escolhidos, principalmente da descendência de Asaf, os filhos de Asaf, que eram os cantores. E o texto vai dizer que eles eram separados para cantar. Glória a Deus. E eles estavam cantando e os outros dando louvores. Talvez dizendo: glória a Deus, obrigado, Senhor, tu é grande. E eles cantando lá também. E enquanto eles estavam orando, Deus estava ali. Deus estava ali usando o rei Josafá para mandar o povo orar. Deus estava ali falando com Josafá. Depois Deus continua ali falando, Ele mesmo falando através do profeta. Mas quando o louvor começa, a Bíblia diz que Deus pôs emboscada lá nos inimigos. Deus não saiu daqui, mas começou a agir lá também. E às vezes, irmãos, tem um jargão que o Diácono Jabá costuma falar, que é que quando você canta aqui novo, Deus está agindo na sua casa. É um jargão, mas não deixa de ser uma verdade. Porque aqui eles estavam louvando e glorificando o nome do Senhor. E Deus foi lá e desbaratou todo o inimigo. Às vezes nós estamos aqui, irmãos, angustiados, mas nós vamos para a casa do Senhor. Aflitos, mas nós vamos para a casa do Senhor. Porque se não vier, é pior. O chamado do profeta Isaías, eu gosto de falar isso aqui, porque eu carrego comigo. Foi no pior momento da sua vida. Num dos momentos mais tristes da vida do profeta Isaías, foi onde ele teve o seu chamado. Foi quando o rei Uzias morreu. Isaías vai ao templo e nós pensando: hoje eu vou porque só para ouvir mesmo o pastor da série pregar lá, para ouvir a banda cantar. Eu vou só pela misericórdia. Mas ainda bem que vem. Isaías tinha costume de ir para o templo, a sinagoga, o templo. Mas nesse dia foi diferente. No pior dia dele foi diferente. Quando
ele chega lá, Deus dá uma visão tremenda a Isaías. Deus transforma a vida de Isaías. E a partir dali o chamado de profeta continua, começa. Você sabe que às vezes, nos nossos piores momentos, é quando Deus vai agir em nosso favor. É quando tem algo grande. Eu já me acostumei, cara. Como diz o William, já me acostumei com isso. Não é ninguém fala de mim, não. Já me acostumei de que toda prova vai vir algo grande depois. Por isso que às vezes eu até penso em desistir, mas eu me lembro que depois daquele ali, tem algo grande de Deus para mim. Aí a gente fica ali, oprimido, angustiado. Mas passa por ela, porque eu estou na força. Às vezes eu costumo falar que o nosso dia tem sido péssimo. Mas nós estamos aqui dizendo isso. E se nós estamos dizendo isso que o dia foi péssimo, é porque Deus nos deu força e não nos deixou morrer. O louvor, o cantar, o louvar a Deus, ele traz vitórias, amém. Ele traz resposta de Deus. Não deixe de louvar ao Senhor, não pare de louvar a Deus. Mas está ruim, Daniel, mas louve a si mesmo. Está difícil, mas louve a si mesmo. Está estreito o negócio, mas louve a si mesmo. Tudo que você vai fazer está errado, mas louve a si mesmo. Porque assim você começa a pensar no que tem depois disso, no porquê que isso está acontecendo. O que Deus tem de propósito nisso tudo? O propósito de Deus aqui, irmãos, a permissão que Deus permitiu aqui que o povo fosse contra Josafá, não era outra coisa senão o povo se chegar a Deus. A prova, ela nos leva mais perto de Deus, e Deus sabe disso. Por isso que Ele nos coloca na prova. Deus conhece todas as coisas. Para o povo aumentar a sua fé, crer mais no Senhor, Deus permite a dificuldade vir, para que eles se acheguem a Deus. E com júbilo começaram a cantar e louvar a Deus. E o Senhor foi lá e desbaratou todo o inimigo. Todos morreram. E Josafá usou uma espada e não um soldado. Ao invés de espada, louvores. Ao invés de soldados, coros, levitas cantando. Ao invés do rei lá no meio da guerra, o profeta dando a palavra de Deus, dando a direção de Deus ali. Você está vendo? Oração, palavra e louvor, coisa tão simples. Não é nada pesado, para que Deus venha dar a vitória, para que o de Deus venha acontecer nas nossas vidas. Que essa palavra, irmãos, ela venha ficar no teu coração e também no seu. Lembre-se, está difícil, vai orar. Está difícil, vai ouvir a voz de Deus. Está difícil, vai louvar ao Senhor, que a vitória vai chegar. Você vai ter o trabalho só de pegar e receber, assim como eles fizeram. Sabe por quê? Porque Deus agiu através da oração, através da palavra e através do louvor. E só quem pode orar, ouvir a palavra e dar louvores somos nós. E isso, se fizermos, a resposta de Deus vai vir para minha e para a tua vida. Amém, irmãos? Se você crê nessa palavra, glorifique o Senhor com as palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Deus é fiel ou não é? Irmãos, nós estamos aí nesse ano, vamos iniciar, glória a Deus, nós vamos iniciar aí um janeiro profético, glória a Deus, e muitas coisas vão acontecer, sim ou não? Sim. Vai. Inclusive muita chuva e muito sol, né? Vai acontecer. Então, irmãos, também eu estava aqui enquanto o presbítero Daniel pregava, e eu estava aqui com um propósito aqui no meu coração. Eu não queria deixar só no meu coração. Eu queria fazer um desafio para a igreja. O Senhor gosta dessas coisas.
Nós estávamos uma vez visitando uma igreja. Nesse dia até o presbítero Daniel, era diácono, estava lá. Aí o pastor de lá pediu uma ajuda da igreja para comprar uma bateria, um instrumento. Quanto foi que o pastor levantou no mesmo culto? Você lembra? 2.500. Rapaz, o pastor da igreja levantou nesse dia. Do nada, ó. Deus falou com ele. Ele levantou a igreja perguntando quem poderia ajudar. E Deus honrou aquele lugar, né?